Mais uma vez, graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens. Uma série que foi intitulada como sendo A Vida no Reino. E o desejo do nosso coração é que de fato você tenha ouvido e compreendido a cada mensagem, a cada exposição da Palavra de Deus, onde nós nos baseamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É onde eu peço a você que abra sua Bíblia. Hoje nós vamos ver a última parábola, a parábola da rede, que está nos versículos de 47 a 50. E que mais uma vez nessa noite, o Espírito Santo do Senhor possa falar ao seu coração. Que você saia daqui edificado, não apenas instruído, mas comprometido em colocar em prática tudo aquilo que temos pregado aqui. Não pregamos nada mais do que a palavra de Deus. E que esse seja o desejo do seu coração também, viver e pregar a palavra de Deus. Amém? Mateus, capítulo 13, versículos de 49 a 47. O texto da palavra de Deus nos diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu convido você a fechar os seus olhos. Mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, mais uma vez a Tua palavra foi lida e será exposta diante de nós, mesmo que através de uma breve reflexão, que essa reflexão venha atingir o profundo dos nossos corações. E para isso pedimos orientação do Teu Santo Espírito, Deus. Fala conosco, que possamos nos colocar diante de Ti agora de maneira humilde, Deus, não querendo compreender aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos abençoe nisso. Mude aquilo que precisa ser mudado, transforme as nossas vidas por inteiro. E essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. A vida no reino, meus queridos. Temos conversado acerca dessa realidade, como é que deve ser essa vida. E quando nós olhamos para essa simples parábola que Jesus conta aqui, a gente começa a compreender mais uma vez como que essa vida deve ser vivida agora em comunidade, como igreja do Senhor Jesus. Mas é interessante um fato que aconteceu no ano de 1986, onde dois pescadores, dois irmãos israelenses, estavam pescando ali no mar da Galileia, quando de repente, num período de seca muito grande, eles encontraram meio que alguns pedaços de madeira aflorando no meio da lama. Quando eles chegaram mais perto, eles puderam observar essa imagem que vai aparecer aí para vocês. Um barco, historicamente hoje conhecido como o Barco de Jesus, um barco que quando eles perceberam aquela realidade, já chamaram pesquisadores, estudiosos, e que fizeram todo aquele programa de datação ali, para saber a realidade de quando que era aquela madeira, aquela espécie ali, e de fato é do primeiro século, nos tempos de Cristo Jesus, os mesmos tempos em que viveram os apóstolos, Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, era a profissão deles, e esse barco foi encontrado ali exatamente para provar, mais uma vez, que a Bíblia não está errada. De que a Bíblia, diante de todas as informações que ela mesma revela acerca da realidade das nossas vidas, vão aparecendo cada dia mais situações, objetos que comprovam a veracidade das Sagradas Escrituras. E quando nós olhamos para o texto aqui que nós lemos, meus queridos, dos versículos 47 a 50, nos versículos 47 e 48, Jesus começa a tratar com seus discípulos aqui acerca de algo muito familiar para eles, que é a situação da pesca. Algo familiar para cada um daqueles discípulos que usavam da pesca como seu sustento, como um trabalho, como a vida do seu dia a dia. Afinal de contas, era a lida diária deles. A maioria dos discípulos era assim, pescadores. Eles conheciam muito bem os barcos, como aquele que os dois irmãos israelenses encontraram. Barcos não tão fundos, e o fundo era exatamente meio chato, para que eles pudessem alcançar as margens do lago ou do mar, enfim. Tudo isso para que pudesse ser feita a pesca da melhor maneira possível. E eles utilizavam redes, como o próprio Jesus contou nessa parábola, redes que hoje popularmente a gente conhece como sendo as redes de arrasto.
Tem mais uma foto aqui para a gente. Se você foi na praia e uma vez se identificou com essa situação aí, essa é a famosa rede de arrasto. Como é que funciona essa rede? Essa rede é uma rede longitudinal, onde na parte superior se colocam ali, de repente, algum material tipo um isopor ou rolhas, né, de garrafas, enfim, tudo isso para que aquela rede possa boiar na parte de cima, e no fundo se colocam alguns pesos para que essa rede, então, no momento em que uma ponta é amarrada na margem do lago ou do mar e a outra ponta é amarrada no barco, a hora que o barco vai indo em direção ao mais fundo, aquela rede pode se esticar e aquele barco vai fazendo todo o trajeto de um arco, para pouco a pouco ir abraçando aquela quantidade de peixes que vai entrando por ali. E o barco retorna para a margem, então os pescadores podem puxar as duas pontas da rede e assim pescar a quantidade de peixes que eles puderem pescar. E quando a gente observa para essa parábola que Jesus conta aqui para aqueles discípulos, depois de toda essa dinâmica que eles conheciam já, porque era a realidade deles, vem exatamente essa verdade que Jesus traz para eles, de que depois da pesca, eles teriam que se assentar e fazer a separação dos peixes. Tudo isso porque na lei de Moisés existiam as cerimônias de purificação. Existiam os alimentos que eram considerados puros, os alimentos que eram considerados impuros, e os peixes que poderiam ser comidos pelos judeus eram peixes com escamas, peixes com barbatanas, só que no momento em que eles passavam a rede, vinha peixe de todo tipo, e eles precisavam fazer essa separação. Separavam os que eles podiam comer para ir para o mercado, para serem vendidos, enfim, e os outros para serem descartados. E aquela era a cena mais comum de trabalho deles. Aqueles discípulos já conheciam toda essa realidade, eles já tiveram imergido em suas vidas diante de todos esses fatos da pesca. E eu penso que no momento em que Jesus estava contando para eles essa parábola, provavelmente eles olharam para suas mãos, os calos nas mãos ali, e falaram: isso que Jesus está contando aqui a gente conhece muito bem. A gente sabe bem remar um barco, a gente sabe muito bem pescar, a gente sabe muito bem puxar uma rede. Só que, meus irmãos, quando a gente olha para a realidade dessa parábola, a gente sabe que desde o versículo 36, Jesus já havia despedido as multidões. E ele está agora num momento muito particular, muito íntimo com seus discípulos. E mais do que nunca, essa parábola vem tocar profundamente no coração deles, porque eles sabem que Jesus está trazendo uma realidade da vida deles. E mais do que nunca, essa parábola, meus queridos, é uma parábola não para todas as pessoas. Mas Jesus direciona as suas palavras agora para os seus discípulos, para os seus seguidores. E isso agora de uma forma muito extensiva, é para cada um de nós, igreja do Senhor Jesus. Não é para qualquer pessoa, não é para toda pessoa, mas é para aquele que se diz seguidor de Cristo Jesus. É para aquele que se considera um discípulo de Cristo Jesus. E como discípulos, meus queridos, nós não temos para onde fugir dessa responsabilidade a qual o próprio Cristo Jesus nos responsabiliza dia após dia. Nós temos que enfrentar o desafio da sua mensagem. E ao concluir essa série de mensagens dessa noite, a gente precisa compreender a importância dessa parábola, onde Jesus vai nos ensinar 3 grandes realidades, sendo que a primeira delas, nessa parábola a gente percebe uma palavra muito forte acerca da missão da igreja. Em segundo lugar, a gente percebe nessa parábola uma palavra acerca da natureza da igreja. E em terceiro lugar, nós vamos ver uma terceira verdade que Jesus expõe para os seus discípulos, para cada um de nós, acerca do destino da igreja. Então siga comigo aqui o versículo 47, onde nós vamos começar a ver acerca da missão da igreja. Jesus disse o quê? Vamos ler juntos? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. O versículo 49 vai trazer para a gente a mensagem de que os peixes são quem? Pessoas. Na verdade, são os maus, são os justos, os peixes são pessoas. Jesus faz essa analogia, ele faz essa comparação aqui, e quando a gente olha para essa verdade, a gente passa a perceber que a rede, essa rede que foi lançada ao mar, meus queridos, não pode ser outra coisa senão o evangelho sendo lançado ao mundo. A gente precisa compreender essa verdade. A rede que Jesus traz aqui é exatamente o evangelho sendo pregado pelo mundo, através da minha vida, através da sua vida. Nós vimos que quando Jesus traz essa parábola sobre pesca, os discípulos sabem que ele está trazendo realidades da sua própria vida, realidades que eles conheciam, e com isso Jesus está explicando para cada um deles a missão
dos seus discípulos. E da mesma forma, Jesus está explicando para cada um de nós a missão que cada um de nós deve desempenhar dentro da vida no reino. A vida no reino de Cristo Jesus é uma vida em missão. A igreja de Cristo Jesus tem uma missão. Se a gente se lembrar da realidade daqueles discípulos antes de conhecerem a Cristo Jesus, pensa comigo, Anderson, eles faziam o quê? Eram pescadores, pescavam peixes, mas no momento em que Jesus os alcança, no momento em que Jesus os chama para segui-lo, o que o Evangelho de Mateus, capítulo 4, 19 diz? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou na versão que a gente tem utilizado aqui na igreja, a Nova Almeida atualizada, diz: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Olha que interessante essas palavras de Cristo Jesus, porque traduz para cada um de nós a nossa tarefa. A nossa vida diária agora deve ter como base o evangelismo. Essa é a nossa tarefa, a missão do crente. Meus queridos, quando nós começamos a enxergar essa realidade que tem que estar presente no nosso dia a dia, significa que assim como a pesca era algo tão comum, tão habitual, fazia parte do dia a dia daqueles discípulos, o evangelismo também tem que ser algo habitual, também tem que ser algo comum, também tem que ser algo que a gente pratica no dia a dia. Independentemente de onde estamos, para onde vamos, o que estamos fazendo no nosso dia. O evangelismo tem que fazer parte das nossas vidas, porque é missão da igreja. Deve ser algo que pulsa nas nossas veias, tendo em vista o fato de que a gente nasceu de novo, não é verdade? Se nascemos de novo, está no nosso DNA, então, o evangelismo. Pastor Gerson, quando pregou acerca da parábola do grão de mostarda, né, falou acerca dessa verdade. O reino de Deus, ele cresce e toma proporções tão grandes que muitas vezes foram provocadas através de uma simples semente plantada. Tudo isso porque está no nosso DNA, está na nossa vida, porque nós nascemos de novo, e tudo aquilo que Deus tem feito em nós, isso tem que ser revelado ao mundo. E Deus quer continuamente usar a minha vida e a sua vida, meu irmão. Porque se a nossa fé, de fato, está firmada em Cristo Jesus, nós sabemos que o Evangelho é verdadeiro. Nós sabemos das transformações que temos obtido através da presença do Espírito Santo em nós. E nós não podemos omitir isso nas nossas vidas. Sendo assim, a gente tem que compartilhar tudo isso com base na nossa obediência, com base na nossa fidelidade a Cristo Jesus. Por isso que a nossa grande ocupação como igreja tem que ser o evangelismo. A nossa grande ocupação como igreja, o nosso dever, o nosso trabalho diário tem que ser o evangelismo. Talvez você possa utilizar várias desculpas para não fazer isso. Pastor, você não sabe como é que é o meu dia a dia, não sabe como é que é o meu trabalho, eu não tenho tempo. Você está falando que a grande ocupação da minha vida tem que ser o evangelismo? É que você não sabe o chefe que eu tenho. Me coloca para trabalhar o tempo todo aqui, eu chego em casa e me liga, isso e aquilo. Não tenho tempo. Pastor, é minha família que ocupa muito tempo de mim, afinal de contas, família é um projeto de Deus, né? Eu tenho que me dedicar à minha família. Esse negócio de evangelismo, eu preciso encontrar um tempo para isso. Eu não sei qual desculpa que você tem para dar. Mas meu irmão, minha irmã, evangelismo, falar de Jesus tem que ser algo tão natural que a gente pode incluir em qualquer tipo de conversa a pessoa de Cristo Jesus. E isso passa a ser tão simples, tão natural, que a gente tem prazer em falar de Cristo Jesus em qualquer ambiente, diante de qualquer situação, no meio de qualquer conversa. É possível sim incluir nessas conversas, em qualquer situação, a pessoa de Cristo Jesus, porque essa é a nossa vocação, é a nossa missão, é algo que a gente faz em casa, com a nossa família, é algo que a gente faz no trabalho, é algo que a gente faz do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer conversa, é possível sim incluir a pessoa de Cristo Jesus, porque se nós somos seus seguidores, nós somos pescadores de gente. E meu irmão, minha irmã, se você ainda não entendeu isso, qual é a vida no reino que você quer viver? Porque a vida no reino implica em sermos pescadores de gente. Implica em demonstrarmos na nossa própria vida aquilo que Jesus tem feito por cada um de nós e que Ele pode alcançar mais e mais pessoas através da palavra dEle que está no nosso coração, na nossa mente e que assim comunicamos com alegria, com prazer, com dedicação. Cristo Jesus quer fazer isso através de cada um de nós, meus queridos. E eu digo para você que esse trabalho evangelístico, essa missão do crente,
não é pura e simplesmente um trabalho social, uma ação social que a gente faz. É bom a igreja estar imergida em projetos sociais, isso é excelente. Mas não é só isso. No meio de um projeto social, no meio de uma ação social, dá para a gente incluir o Evangelho. Dá para a gente falar acerca de Cristo Jesus. Meus irmãos, o nosso trabalho é tão claro, é tão específico. Anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. E automaticamente, ao falar de Evangelho, ao falar de boas novas, as más novas têm que ser faladas também. E as más novas vêm antes das boas novas. O que são essas más novas? As más novas compreendem a realidade, meus queridos, de que nós temos um grande problema. E esse problema se chama pecado. O pecado faz parte das nossas vidas. O pecado está em cada um de nós e o pecado nos faz viver em conflito com o nosso Deus, porque nós não conseguimos alcançar o padrão de justiça que Deus estabelece para as nossas vidas. E aí nós pecamos por pensamentos, pecamos com palavras, pecamos com as nossas ações. Nós somos pecadores. Cada um de nós aqui peca e o destino de todos nós seria a morte. O destino de cada um de nós aqui seria a morte, o inferno. Mas o nosso Deus, sendo rico em misericórdia, amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas são as boas novas. Nós temos que apresentar as más novas, o grande problema das nossas vidas, aquilo que nos faz entrar em conflito com Deus, e necessariamente quando estamos em conflito com Deus, estamos em conflito com as pessoas também. Necessariamente estamos em conflito com as coisas dessa vida, porque passamos a amar outros relacionamentos, outras pessoas, passamos a amar mais coisas, dinheiro, poder, status, e vamos deixando Deus de lado. Más novas. Ao passo que quando aprendemos as boas novas do Evangelho, toda a transformação que Cristo Jesus quer realizar em nossas vidas, tudo isso por causa do grande amor com que nos amou. Nós vemos isso caracterizado na pessoa de Cristo Jesus. Falar das boas novas é falar de Cristo Jesus, aquele a quem Deus enviou, o seu único Filho, o seu Filho amado, para ser o nosso substituto, tanto em vida quanto em sua morte. Para praticar a justiça que nenhum de nós poderia praticar, Ele praticou no nosso lugar, para que assim pudesse ir até a cruz do Calvário, pagar o preço que seria nosso, a condenação que seria nossa, Ele suportou. Derramou o seu sangue naquela cruz, o julgamento que Ele enfrentou era nosso, mas Ele assumiu o nosso lugar, assumiu o nosso pecado. E essas são as boas novas de que agora nós estamos sendo apresentados como justos diante de Deus. Não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e que garante para cada um de nós a vida eterna, se assim cremos nele. A igreja crê nisso? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está a nossa segurança. Em Cristo Jesus nós temos boas novas, temos boas notícias, excelentes notícias. E essa é a mensagem para um mundo perdido. Essa é a mensagem para um mundo que está em caos, para um mundo que não compreende por que se perde tantas coisas. Por que ao adquirir algo aquilo perde tanto valor? Por que casamentos se desfazem? Por que pais discutem com filhos, filhos com pais? Por que a economia do país vai para o buraco? Por que a política é tão assustadoramente ladra, corrupta? Esse mundo está em caos. Mas nós temos boas novas, meus queridos. Boas novas que dizem respeito a uma esperança tão firme, tão profunda, que não está nesse mundo, não está nessa vida aqui, mas temos uma esperança no porvir, que começa já a brotar nos nossos corações desde o dia em que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E que agora a nossa esperança está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, que tem mudado as nossas vidas, nos transformado dia após dia, para que a gente não se satisfaça nas coisas desse mundo. Lembra que a gente conversava ontem, Leandro, acerca do contentamento? A gente precisa aprender acerca disso.
Porque quantas vezes a gente quer sempre mais, a gente quer mais, quer mais, quer mais, a gente não está satisfeito com aquilo que a gente tem, a gente quer buscar cada vez mais. Ao passo que a gente buscar o contentamento na nossa vida, entendendo que a nossa esperança, a nossa confiança reside no Senhor Jesus, a gente vai viver tão mais tranquilo, tão mais desapegado com as coisas dessa vida, assumindo essa responsabilidade de que se Cristo Jesus está em nós, precisamos anunciar essas boas novas. E meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você fizesse essa reflexão pessoal. Quando é que foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém que está perdido? Para alguém que não conhece acerca de Cristo Jesus? Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você trouxe alguém aqui para a igreja para ouvir o pastor falar acerca da mensagem do Evangelho? Qual foi a última vez que você abriu a sua boca para falar acerca de Jesus? Eu não estou falando agora só com os perdidos, mas até mesmo com amigos cristãos. Será que em nossas conversas nós temos falado acerca de Jesus? Ou a gente fala acerca de qualquer outra coisa? Futebol, filme, série, família, e não consegue colocar Jesus na conversa? Qual foi a última vez que intencionalmente você falou acerca de Jesus? Vale a pena a gente refletir acerca disso, meus queridos, porque é missão do crente. É missão do crente o evangelismo, apresentar as más novas e as boas novas. E isso de maneira indiscriminada, porque nós podemos ver que se o Evangelho alcançou as nossas vidas, o Evangelho é para todas as pessoas. O Evangelho deve alcançar a todos os povos. Pensa comigo, aquela rede de arrasto que Jesus estava falando ali naquela parábola, é uma rede que pega todo tipo de peixe, não é verdade? Não é uma rede que seleciona peixes. Pega todo tipo de peixe. Da mesma forma, a rede do Evangelho, quando ela é espalhada para alcançar todo tipo de pessoas, não faz distinção, não faz discriminação de pessoas, não é seletivo. O Evangelho tem que ser pregado por cada um de nós para que alcance todas as pessoas. Se você estivesse na margem do lago lá do Mar da Galileia, a gente fala Mar da Galileia, né? Mas é um lago, né? Um grande lago. Se você estivesse ali naqueles tempos lá de Jesus, de Pedro, Tiago e João, e aí você visse eles lançando as redes ali, esticando aquela rede de arrasto, e você perguntasse, vem cá, o que vocês vão pescar? Eles não iam falar o tipo de peixe. Eles simplesmente iam falar, nós vamos pescar peixes. Não importa o tipo de peixe. Nós vamos pescar peixes. E aquele ditado, né? Caiu na rede, é peixe. E da mesma forma como lançamos a palavra do Evangelho para alcançar pessoas, meus queridos, como nós vimos na mensagem do domingo passado, quem são aqueles alcançados pelo reino? Quem são os beneficiários do reino? É gente de todo tipo. E um dia essa mensagem alcançou o meu coração, alcançou o seu coração. Por isso nós não podemos excluir pessoas, e o que precisamos compreender é que o Evangelho não se presta à seletividade. E cada um de nós deve estar à disposição para pregar esse Evangelho, cada dia com mais afinco, lutando todos os dias pela causa do Evangelho, para que o nome de Cristo Jesus seja conhecido, para que mais e mais pessoas venham abraçar essa realidade de vida que nós abraçamos um dia. Precisamos pregar, precisamos comunicar o Evangelho com palavras, com ações, e isso para todas as pessoas. E é interessante a gente perceber que quando a gente fala desse campo da pesca, os pescadores normalmente sabem aonde lançar as redes, eles têm as estratégias de qual horário eles vão fazer isso, e tudo isso ensina muito para a gente acerca também das maneiras em que nós podemos evangelizar, o local que nós podemos fazer isso, as estratégias que nós podemos utilizar, porque nós precisamos também entender as pessoas com quem nós vamos conversar, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no comércio, na rua, em qualquer lugar. A gente precisa compreender a vida daquelas pessoas, quais são os seus problemas, quais são as suas lutas, quais são as suas preocupações, que tipo de abordagem essa pessoa tem da vida, para que a gente possa incluir a pessoa de Cristo Jesus e assim pregar o Evangelho. Só que muitas vezes falta vontade, né? Eu já tenho tantos problemas, para que saber do problema dos outros? Das lutas dos outros? Eu não quero saber disso, né, Azevedo? Eu já tenho os meus próprios problemas, minhas lutas, minhas aflições. E essa falta de interesse que muitos cristãos têm, meus queridos,
é porque realmente não compreenderam a vida no reino. Porque a vida no reino tem que ser uma vida missionária. E em meio a tudo isso, a gente nunca deve hesitar de compartilhar o evangelho com qualquer tipo de pessoa. Todos somos diferentes, mas todos nós podemos ser alcançados pela mensagem do evangelho. Todos nós e tantas outras pessoas podem ser alcançados pela mensagem do evangelho. A gente tem que olhar as pessoas nos olhos e oferecer a pessoa de Cristo Jesus com alegria, com amor, de forma envolvente, de forma apaixonante, para que aquela pessoa perceba: olha, eu estou vendo Jesus em você, eu quero isso, eu quero viver isso que você tem vivido. E meu irmão, minha irmã, isso é possível se você caminhar em obediência, em fidelidade ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vida no reino implica em uma igreja missionária. Vamos ser missionários em nome de Jesus, amém? E em segundo lugar, a natureza da igreja. Quando a gente olha para o versículo 47, no final dele aqui, a gente percebe que a rede apanhou toda a quantidade de peixes, peixes de toda a espécie, e a gente começa a perceber que, dentre todos esses tipos de pessoas que nós temos nessa rede, que foram apanhados, e que nós temos agora a rede como sendo um simbolismo acerca da vida da igreja, temos pessoas aqui de todo tipo, ricos, pobres, independentemente de raça, de nível, de status social, de grau de escolaridade, uns mais instruídos, outros menos instruídos, pessoas tristes, pessoas felizes, uns mais capazes de fazer algo, outros não tão assim, mas têm as suas habilidades, seus dons, seus talentos. Quando a gente olha para essa realidade do que é a igreja de Cristo Jesus, meus queridos, isso significa que a igreja presbiteriana de Laranjeiras não é para um tipo só de pessoa. Não é para um determinado segmento da sociedade, mas é para atender esse bairro aqui, o Parque Residencial Laranjeiras. É para atender o bairro onde você mora, o condomínio onde você mora, o trabalho em que você passa a maior parte do seu tempo, a sua casa, o seu lar. Essa igreja está aqui para abraçar cada um de vocês. Eu quero dizer também para você que nos visita essa noite, essa igreja aqui é para você. O reino dos céus também é para você. Porque a partir do momento em que a mensagem do Evangelho toca o seu coração, em que você é alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, você faz parte agora do reino de Deus, que foi inaugurado com a vinda de Cristo Jesus a esse mundo. E agora isso se tornou perceptível, o reino de Deus se tornou perceptível aos olhos de todo mundo. Porque quando o mundo olha para a igreja, quando o mundo observa os crentes, tem que ver algo diferente. Tem que ver o reino de Deus pulsando em cada um de nós. O reino dos céus tem que ser algo ativo no nosso meio, meus irmãos. Só que a gente sabe que nem sempre é fácil viver essa realidade. Nem sempre é fácil a gente viver como igreja, exatamente porque temos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com estilo de vida diferente, com cortes de cabelo diferente. Tudo diferente. Mas quando a gente começa a enxergar que a igreja, ela é sim bênção de Deus para a nossa vida, foi instituída pelo próprio Deus, mas que também tem um DNA humano, seres humanos, pecadores, fazem parte dela, isso passa a quebrar muitos paradigmas da nossa vida. Isso passa a enxergar a igreja de outra forma. Isso passa a fazer com que cada um de nós, meus queridos, olhe para a igreja sem aquelas falsas expectativas. Porque a gente conhece que todos nós somos pecadores e reconhecemos as nossas falhas e percebemos que todos dependemos da graça de Deus. Todos nós dependemos da ação de Cristo Jesus em nossas vidas. Porque na igreja, apesar de ter todo tipo de pessoas, existem também aqueles que são falsos crentes e os verdadeiros crentes. Lembram-se da parábola do joio e do campo? A gente destacou exatamente essa realidade e Jesus sabe disso. E nós precisamos compreender essa realidade também, para que não venhamos a ter falsas expectativas acerca da igreja. Existem pessoas que estão na igreja exatamente por conta de uma emoção, por conta de algo que viveram em suas vidas, mas que não especificamente foram atingidas pelo Evangelho, pela graça de Deus em Cristo Jesus. E aí nos lembramos da nossa primeira mensagem, que por mais que a emoção faça parte sim da nossa vida, o mais importante é compreendermos, entendermos a mensagem do Evangelho.
para que aí sim venhamos aplicar aquilo nas nossas vidas e perceber a mudança diária que Deus tem feito em cada um de nós. A igreja é e continuará sendo esse grupo de pessoas diferentes, esse grupo misto de pessoas que são regeneradas, alguns outros não regenerados, alguns que nasceram de novo, outros que continuam a viver uma vida hipócrita. Essa é a igreja visível, aquilo que nós podemos ver. É claro que existe a igreja invisível, a igreja dos salvos, daqueles que são separados por Cristo Jesus, igreja que pela graça de Deus eu faço parte dela. Você também? Fazemos parte dessa igreja invisível, porque um dia fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas Jesus aqui nessa parábola ele está nos mostrando essa igreja visível. Já que a rede que foi lançada é a rede do Evangelho, que abraça todo tipo de pessoa, qualquer tipo de pessoa, na igreja temos sim convertidos e não convertidos. Mas não cabe a nenhum de nós ficar julgando isso agora e querer fazer essa distinção e essa separação para que a gente venha a querer só um certo puritanismo no meio da igreja. Essa não tem que ser a nossa realidade de vida, meus irmãos. Sempre haverá essa multidão mista de crentes e de incrédulos, até o fim. E ter esse conhecimento, saber dessa verdade, muda a nossa perspectiva acerca da igreja. Quantas vezes você já se escandalizou por conta de algo que aconteceu na igreja? Um pecado na vida do santo. Quantas vezes você já se decepcionou com o seu pastor, com o seu líder, e vai continuar se decepcionando? Eu sou falho, você é falho. Mas quantas vezes isso gera um escândalo tão grande? Sabe por que isso fica tão escandaloso? Porque a gente alimenta falsas expectativas acerca da igreja. Porque a igreja aqui nessa vida nunca vai ser perfeita. A gente está caminhando rumo à perfeição, mas nós nunca seremos perfeitos aqui. Mas nós não podemos deixar que nada nos impeça de buscar a perfeição, de buscar a santidade, de buscar caminhar, tendo Cristo Jesus como o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso discipulador. Portanto, caminhemos de acordo com aquilo que temos alcançado dia após dia. E que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, porque essa é a natureza da igreja. Todos somos pecadores. Alguns regenerados, outros não. Mas o dia final está chegando. O dia do juízo está chegando e o nosso terceiro ponto, a terceira verdade que Jesus traz nessa parábola, vai dizer exatamente acerca disso, o destino final da igreja. Versículos 49 e 50 dizem o seguinte: assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parte da parábola, meus queridos, que ecoa basicamente aquilo que nós já vimos na parábola do joio do campo, a parábola do trigo e do joio. Jesus está lembrando a gente aqui que o verdadeiro caráter daqueles que pertencem ao reino e aqueles que não pertencem vai ser revelado nesse último dia. No dia do juízo, os anjos aqui no final dos tempos, eles vão supervisionar essa grande separação que vai acontecer diante do julgamento que o próprio Deus fará, separando os maus dos justos. E a gente sabe que não cabe a nós fazer essa distinção agora. Cabe ao nosso Deus. E a mensagem do Evangelho, ela é indiscriminada. Ela é universal. Ela é para todas as pessoas. Deus é quem fará a separação no juízo final. Mas uma grande verdade, meus queridos, que Jesus está dizendo aqui, é que os não convertidos, aqueles que são pura e simplesmente cristãos nominais, aqueles que muitas vezes se enganam, achando que são cristãos, porque conhecem o linguajar, conhecem o comportamento, são como camaleões, né? Sabem se infiltrar no meio, o estilo de vida do crente, mas só Deus conhece o caráter, só Deus é quem conhece o coração, e no julgamento final realizado por Ele mesmo, essas pessoas serão descartadas. Assim como os peixes, quando se passou a rede, os que eram puros são recolhidos e os que não são puros são descartados. E o texto traz algo forte, meus queridos, para a nossa reflexão nessa noite, é que essa rede já está se aproximando da praia. A separação final,
de crentes e não crentes, de mal e de justos, está chegando. Não cabe a nenhum de nós aqui julgar a vida do outro, mas cabe a cada um de nós aqui trazer essa responsabilidade para si e dizer: no que eu tenho sido útil na pregação do Evangelho? No que eu tenho sido útil na pregação das más novas, das boas novas, para que elas venham alcançar os perdidos, para que elas venham edificar o meu lar, para que elas venham me construir como um ser humano cada vez melhor, para a honra e glória do meu Deus? Como que eu tenho levado a minha vida? Porque Jesus diz claramente aqui que os maus serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma imagem muito clara do inferno, meus queridos. Talvez muitos venham querer amenizar essa mensagem. Não, isso aqui é só uma metáfora, não quer dizer a realidade do inferno. Sim, é uma metáfora. Mas a realidade do inferno traduz exatamente aquilo que Jesus disse. O inferno não vai ser uma fornalha em si, mas vai ser um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. A fornalha implica em dor. Sabe por que essa dor? Vai ser a dor de uma separação total entre Deus e o ser humano. Hoje nós estamos debaixo da graça comum. Deus está presente, meus queridos, nesse mundo, apesar do caos, porque a sua graça ainda alcança muitos corações. Mas após o juízo final, a realidade do inferno é uma realidade sem Deus. O choro, o ranger de dentes vai ser de desespero, porque não haverá mais salvação. E eu quero que você pense naquele seu familiar que não conhece a Cristo Jesus. Que você pense naquele amigo seu, naquela sua amiga de trabalho, que você nunca sequer teve coragem de falar do amor de Jesus para ele. Você sabe para onde eles estão indo. Você sabe muito bem para onde eles têm caminhado. E você não tem coragem de abrir sua boca e falar: olha, Jesus te ama. Assim como Ele me ama e me resgatou, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer restaurar o seu casamento, o seu lar. Ele quer te dar uma nova identidade nele, para que você não viva em busca de dinheiro, de uma satisfação tão finita nessa vida, mas Ele quer ser a sua satisfação, Ele quer ser tudo para você. Você sabe o destino que essas pessoas têm ido? Para o inferno, dor, choro, ranger de dentes. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra sua boca e fale acerca do Evangelho. Fale acerca desse grande amor de um Deus que nos ama de maneira tão profunda, que não poupou o seu único filho. Fez isso por cada um de nós. Nós que somos resgatados, remidos, fomos salvos por Ele. Temos essa missão agora, meu irmão, minha irmã, de pregar o Evangelho. Embora na igreja não cabe a nós julgar uns e outros, para saber quem é convertido ou não, mas cabe a cada um de nós nos comprometermos com uma vida santa e juntos buscarmos a esse Deus maravilhoso e saber que a rede já está chegando perto da praia. Os sinais estão aí. Será que você está cego ainda para essa realidade? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E qual tem sido a sua vida no reino? Como tem sido a sua vida no reino de Cristo Jesus? A gente pode usar tantas ilustrações bestas aqui. Ah, se você estivesse num prédio pegando fogo, o que você ia fazer? Você sabendo o que você pode fazer para se salvar e salvar outras pessoas, você não faria isso? Quanto mais o nosso destino é eterno, meus irmãos, vamos abrir os nossos lábios, vamos professar publicamente a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que nos lavou, nos redimiu, perdoou o nosso pecado e agora nós podemos nos relacionar com Ele. Ele é o nosso Pai de amor, nosso Deus de graça e que oferece essa graça a tantas outras pessoas e quer usar a minha vida e a sua vida para isso, para a honra e glória de Deus. A realidade do inferno, por mais desesperadora que seja, meus irmãos, nós temos que anunciar a realidade de um céu que já começa agora, porque quando nós temos Jesus na nossa vida, no nosso coração, aqui já pode ser o céu. O seu lar pode ser um pedacinho do céu. O seu trabalho pode ser um pedacinho do céu. Se você vive com Jesus,
Se você vive a vida no reino, onde tem Jesus, ali é uma parte do céu. Mas a plenitude disso a gente vai alcançar quando Ele voltar e assim separar os maus dos justos. E eu quero encontrar cada um de vocês lá, dentre os justos, e juntos sermos reconhecidos como aqueles a quem o próprio Deus dirá a cada um de nós: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Que a gente possa se reencontrar nesse céu, que a gente possa se ver na eternidade, para que juntos venhamos a glorificar a esse Deus maravilhoso. Amém? Quero te convidar nesse momento, a você que entendeu essa mensagem, a você que fez essa autoanálise, essa reflexão na sua própria vida, a você que compreendeu o fato de que muitas vezes você tem sido imprestável no reino de Deus, que você não consegue abrir os seus lábios para falar de Cristo Jesus. Eu convido você a se colocar de pé, para que juntos a gente possa clamar por misericórdia. Eu já estou aqui de pé, a clamar por misericórdia, para que Deus venha agir nas nossas vidas de uma forma tão maravilhosa, para que Ele nos dê cada vez mais ousadia, para que Ele nos dê cada vez mais coragem, porque o Seu poder já está em nós, o Seu Santo Espírito já habita em nós, para que a gente possa abrir os nossos lábios, para que com nossas atitudes nós possamos ser pessoas justas, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, para que assim venhamos a alcançar pessoas para o reino, para que assim possamos lançar as nossas redes, a rede do Evangelho, e atrair multidões para Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer usar a sua vida. Não seja um imprestável no reino de Deus. Ele quer usar você, afinal de contas Ele te chamou. Se Ele te chamou, Ele tem um propósito muito certo na sua vida. Ele quer te usar. Pastor, eu não sei falar de Jesus. É tão simples. Você pode fazer isso. Leia a palavra de Deus todos os dias, que você vai ver que no meio de uma conversa, aquilo que você leu pode ser incluído, de maneira a edificar a sua própria vida e a vida daqueles com quem você tem conversado. É possível sim falar de Jesus. É possível comunicar do grande amor de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante de Cristo Jesus. Pai querido, a tua igreja diante do Senhor está em oração, clamando por algo diferente no nosso meio, Deus. E esse algo diferente só pode ser feito através do teu Santo Espírito. Porque até mesmo por mais que a gente queira fazer diferente, a gente não consegue. A gente precisa da ação do Senhor em nossas vidas. Portanto, Deus, que parta de nós esse desejo também de pregar o Teu Evangelho, as boas novas que podem alcançar os perdidos, e que o Teu Santo Espírito vá à frente, guiando todas as nossas ações, as nossas motivações, o nosso falar, o nosso pensar. Vá à nossa frente, Deus, nos conduza, para que aquilo que nós temos lido e refletido a partir da Tua Palavra venha fazer morada nos nossos corações, e que aquilo possa ser incluído nas nossas conversas naturais do dia a dia, em casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no esporte, no lazer, em qualquer lugar. É possível comunicar o Teu Evangelho, Deus. Na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos, que a presença, a pessoa de Cristo Jesus seja visível em cada um de nós. Que haja sinceridade, que haja verdade, que a nossa conduta seja ilibada, Deus, não porque merecemos isso, mas porque o Senhor está agindo em nossas vidas com graça, com misericórdia. Obrigado por essa graça comum que está sobre nós, que repousa sobre nós, e nós te pedimos cada vez mais graça, para que a partir de nós os perdidos sejam alcançados, pessoas sejam salvas, que o inferno seja saqueado
que as trevas não tenham domínio sobre nós, mas que a luz do Senhor que está em nós venha dissipar toda e qualquer treva, para que os pecados no nosso meio apareçam e sejam tratados para a honra e glória do Senhor, para que haja perdão, para que haja reconciliação, para que a cada vez haja mais uma construção de um novo ser humano, a imagem de Cristo Jesus. Nós queremos nos parecer contigo, Senhor. Permita-nos isso. Permita-nos abrir os nossos lábios e com as nossas atitudes alcançar os perdidos, a edificar mais e mais a igreja do Senhor Jesus. Tudo isso porque queremos viver para Ti. Essa vida no reino não faz sentido se vivermos para nós mesmos, mas queremos viver para o Senhor. Que essa seja a nossa vida no reino, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida, o seu lar, a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e você sai daqui mais uma vez, que você saia com esse objetivo de vida. Eu sou um missionário, eu vivo a vida no reino em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.